O que seria exatamente a tal da bolha católica? É isso que eu quero explicar aqui neste vídeo. Lembrando que essa explicação será conforme a minha percepção. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marterson, você está no canal Apostolado Católico. Aqui neste canal eu falo especialmente sobre a fé católica, a doutrina, os pais da igreja, o catecismo. E meu objetivo aqui é fortalecer cada vez mais a fé dos meus irmãos católicos. Pois bem, vamos ao que interessa. Olha só, se você clicou nesse vídeo, você já sabe o que está acontecendo, o que vem acontecendo ultimamente. Diversas pessoas começaram a se pronunciar na internet a respeito da tal da bolha católica. Você pode pesquisar hoje no YouTube e você vai encontrar diversos vídeos com este termo. Outra coisa, esse termo, essa espécie de denúncia que estão fazendo a respeito da bolha católica foi fortalecida após uma live do padre José Eduardo, onde ele faz algumas críticas a essa turma que tenta impor a algumas pessoas coisas que a própria fé não as impõe. Então aqui você já começou a entender o que significa essa tal da bolha católica. Um grupinho que muitas vezes impõe coisas que não têm a ver com a fé. Agora, antes de começar o texto, eu preparei um texto e eu vou ler com toda a atenção para você. Eu queria falar algumas coisas, tá? A primeira, quando nós falamos bolha católica, não estamos apontando o dedo para todos os criadores de conteúdo que se dizem católicos aqui na internet. Não é isso, tá? Se você acha que todos os criadores de conteúdo fazem parte desta bolha, você está equivocado. Tudo bem? Outra coisa, como já deu para ficar claro com o que eu acabei de falar, nem todos os criadores de conteúdo aqui na internet fazem parte desta bolha, fazem parte de uma bolha, e nem todos cometem esses erros, têm essas manias, né? Enfim, nem todos você deve rejeitar. Tem muita gente boa na internet, no Instagram, no Facebook, criando bons conteúdos e edificando a fé das pessoas. Então vamos lá. Olha só, eu vou ler o texto e depois vou apontar algumas coisas aqui para você. O termo bolha católica diz respeito a um ecossistema online, em especial no Instagram, onde diversas pessoas leigas se apresentam como virtuosas, terapeutas, diretores espirituais, aconselhadores de casais e etc. Uma das características de tais pessoas é que muitas vezes se colocam como o maior exemplo de vida católica, jogando regras e mais regras de como os seguidores devem viver, devem se comportar, enfim, e devem viver a fé. Muitos deles contrariam diretamente o que a igreja ensina em seus 2000 anos, alguns proíbem coisas que a igreja não proíbem e permitem coisas que a igreja não permite. Enfim, ultimamente várias pessoas estão percebendo o perigo que tais influenciadores causaram e continuam causando na vida espiritual, intelectual e relacionamentos das pessoas. Em outras palavras, a tal da bolha católica, ela age especialmente no Instagram. Porém, também existe parte desta bolha no YouTube. Então, eu listei algumas coisas que você pode identificar a galera que faz parte, digamos que, desta bolha. Agora, o que seria uma bolha? O que seria uma bolha religiosa? O que seria uma bolha política ou bolha social? Bolha é basicamente todo grupo de pessoas que se unem, tá? Com as mesmas ideias, com as mesmas manias, que se aproximam umas das outras e acabam vivendo de acordo com uma espécie de realidade própria. Perceba que eu não estou dizendo que eles vivem de acordo com a mentira. Eles vivem de acordo com uma realidade própria que eles vão forjando aos poucos e que, quando eles percebem, eles estão vivendo de acordo com aquela realidade e ignorando tudo que acontece fora daquele grupo. É por isso que é chamado de bolha, tá? Então, dentro de uma igreja é possível viver numa bolha. Dentro de qualquer outra religião também, dentro da política, também é possível viver numa bolha. Eu coloquei aqui algumas características desta famigerada bolha católica. Primeiro, são pessoas extremamente politiqueiras, que inclusive usam a fé da igreja como ferramenta de manipulação em prol de alguns políticos. Então, preste bem atenção. Uma coisa é você viver a política de maneira sadia.
Uma coisa é você ser um homem e uma mulher políticos, que têm suas preferências políticas, que rejeitam outras preferências políticas, né? A preferência do outro lado. Enfim, você tem a sua ideia, você tem o seu lado. Existem certas coisas que a gente não aceita, eu não aceito, tá certo? Eu não aceito ideologia de gênero, eu não aceito aborto e eu evito todos os políticos que corroboram ou que defendam essas ideias. Ok, isso é uma coisa, isso é viver a política. Só que tem algumas pessoas que querem usar a fé como uma espécie de ferramenta política para fins políticos. Ah, mas é porque se você votar naquele candidato, você não é católico, mas porque já que você se diz católico, tem que votar naquele fulano, e começam a manipular. E preste atenção, eu não estou dizendo que a fé católica não tem alguns princípios que nós devemos levar em consideração na hora do voto. A questão não é essa. A questão é que alguns influencers católicos, eles manipulam as pessoas, em especial os mais ignorantes, tá? Se você votar no fulano, você está excomungado. Se você votar no fulano, você está no pecado mortal. Quem não votar naquele político está excomungado automaticamente. Se você não votar naquele político, você é um traidor, você está traindo Cristo, está traindo a igreja. Olha só, usam Cristo, usam a igreja, usam a Sagrada Escritura como ferramentas de manipulação para que as pessoas, como é que eu posso dizer, para que as pessoas abracem, né, certos políticos que elas nem sabem por que estão abraçando. Então, eu vou repetir. Uma coisa é um católico viver a política de maneira sadia, tá? Outra coisa é ele querer meio que pegar a fé e submeter a fé a determinado político, a determinada ideologia, a determinado partido político, coisa que nós vimos muito em 2018, em 2022 e continuamos vendo até hoje e vamos ver, infelizmente, em 2026, tá? Tanto influenciador de direita como influenciador de esquerda fazem isso. Agora, para ser bem sincero, infelizmente alguns influenciadores de direita fazem muito mais, tá certo? É aquela coisa, a teologia da libertação é denunciada. Por quê? A TL é denunciada porque usou a fé com a hermenêutica marxista para fomentar a luta de classe. E que bom que a TL foi denunciada e foi, como é que eu posso dizer, foi condenada pela igreja. Só que eu, como uma pessoa de direita, eu não posso condenar a TL e fazer a mesma coisa que a TL faz, só que pelo outro lado. Eu não posso apontar o dedo para um teólogo da libertação que usou a fé durante muito tempo para angariar votos para políticos marxistas, esquerdistas, só que eu, como de direita, eu não posso fazer a mesma coisa, né, do outro lado. Eu não posso instrumentalizar a fé católica para defender algumas ideologias que eu acho corretas. Tudo bem? Então, primeira característica de alguns influencers dessa bolha, eles são extremamente politiqueiros. Podemos citar também a segunda característica, né, de parte dessa turma. Eles são profetas do fim do mundo. Toda semana é uma profecia nova de Nossa Senhora, é uma mensagem mariana nova de que o mundo vai acabar. O mundo vai... Quem lembra aí de 2022, a quantidade de pessoas que se diziam católicas, infelizmente até padres, falando que em 2023 teria o blackout, teria o apagão, o mundo passaria por 3 dias de trevas, teria o fim da internet. Meu Deus do céu, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Aí eu pergunto, como que eu posso ser católico, por exemplo, e denunciar a heresia adventista que previa o fim do mundo e eu faço a mesma coisa? Então, de manhã eu critico os fundadores do adventismo que disseram que Jesus ia voltar, aí não deu certo, aí marcaram para o ano seguinte, aí não deu certo de novo, aí eu fico na mesma pira, inclusive usando a fé católica para isso, para ganhar dinheiro, para vender curso, para vender e-book, para ganhar visualização, para ganhar um monte de coisas. Então, existem alguns influenciadores católicos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, que eles se comportam como uma espécie de profetas do fim do mundo. Eles sempre sabem quando o mundo vai acabar, sendo que a Escritura não sabe. A Escritura deixa bem claro que ninguém sabe, só Deus sabe, que significa que é um ato livre de Deus. Então, cuidado, quando você vê criadores de conteúdo que estão o tempo inteiro trazendo mensagens apocalípticas, mensagens marianas que a igreja nem sabe da procedência, tá? É engraçado, há 100 anos atrás,
Há 200 anos atrás, quando tinha uma mensagem mariana, a primeira coisa que os católicos faziam era esperar a igreja se manifestar. Hoje em dia não, a primeira coisa que fazem é postar no Instagram, é postar no Facebook e no YouTube. Né? Não esperam mais manifestação de padre, manifestação de arquidiocese, não tem mais manifestação de Vaticano. Então, é uma coisa generalizada que todo dia é uma profecia nova. Então, cuidado com esse tipo de gente. A sua fé, ela vai ser abalada, tá certo? Vai ser abalada. Outra coisa, outra característica, isso aqui eu tenho que falar com muito cuidado, porque algumas pessoas podem não entender. Tudo é do diabo. Alguns influenciadores católicos dizem que tudo é do diabo. Ir a um shopping é coisa do diabo. Ouvir música não católica é coisa do diabo. Assistir um filme não católico é coisa do diabo. Usar uma roupa que não seja modesta, uma mulher que usa uma calça, um homem que usa uma bermuda, é coisa do diabo. A mulher usa um batom, usa um esmalte, usa um brinco, é coisa do diabo. Ou seja, são pessoas que são incapazes de viver moderadamente. Marterson, você acredita na ação demoníaca ou você não acredita? É claro que eu acredito. Eu acredito na verdadeira demonologia de acordo com a fé católica. Não é esse extremo. A verdadeira demonologia, ela nem nega a ação diabólica e nem fica enxergando a ação do diabo em cada coisa que acontece. Isso não é a verdadeira demonologia, isso não é um cristianismo sadio. Tá? São pessoas que enxergam a ação demoníaca em tudo. Menos na divisão, menos na difamação ao clero, menos na difamação ao Papa, né? Aí não tem diabo, aí não tem ação diabólica, né? No orgulho, na soberba, aí nada disso tem ação diabólica. Ação diabólica é ir no shopping com a família, ir na praia, aí tem, né? Então, outra característica dessa turminha é que tudo para eles é o diabo, tudo bem? Quarta característica dessa turma, uma desconfiança generalizada com o clero. Todo padre é suspeito de ser comunista, todo bispo é suspeito de ser petista, o papa já nem é papa. Então você já percebeu? Você entra naquele ecossistema, aí alguém fala o papa, o nome do Papa Francisco, aí já começa uma zombaria. O próprio influenciador zomba do papa, o próprio influenciador zomba do bispo. Alguns dizem que nem vão mais em paróquia porque os sacramentos administrados lá não são válidos. Então, eu fico me perguntando, essa é uma postura de um verdadeiro católico? De um verdadeiro criador de conteúdo católico? Então, essa é uma característica de alguns influenciadores e criadores de conteúdos que vivem nesta bolha. E muitas pessoas vão adoecendo. Tem pessoas que já não vão à missa dominical, porque colocaram na cabeça dessa pessoa que lá não tem um sacramento válido. Tem pessoas que precisam se confessar, aí vai na internet, gente, onde é que tem um padre bom para se confessar? Em São Paulo. Como assim? A pessoa colocou na cabeça que a maioria dos padres não prestam, tem que ser só aquele padre lá que tem o sacramento válido. Isso é loucura, isso é ignorância. Isso é ignorância que eu nem consigo compreender, tá? Felizes aqueles que se confessam com qualquer padre, tudo bem? Claro, você pode ter o padre que você gosta mais, que lhe aconselha, mas a questão não é essa. A questão não é você preferir um padre, a questão é você achar que os outros não são válidos, tá? Vamos lá, outra característica de alguns criadores de conteúdo dessa bolha católica é que eles se colocam como o modelo de catolicismo. Eles querem impor o modelo de vida deles a todo mundo. De modo que quem não viver como eles vivem é como se não fosse católico. Quem não pensar do jeito que eles pensam é como se não fosse católico. Tá? Por exemplo, quantidade de filhos. Se eu tive 4 filhos e você só teve um, eu acho que tem alguma coisa errada com a sua fé. Então, ignoram, por exemplo, as capacidades físicas e de saúde da mulher, ignoram as condições financeiras do casal, ignoram um monte de coisas. Mas se eu tive 5 filhos e vocês tiveram só 2, então eu acho que nós somos um pouco mais elevados do que vocês. Tá? Aí, tentam impor o modelo de espiritualidade. Ah, mas é porque vocês têm que ter a mesma espiritualidade que nós temos. Não. A fé católica, ela não é isso. Tá certo?
Você pode ter a espiritualidade que você quiser, desde que seja uma espiritualidade verdadeiramente católica. Aí começam a falar mal de algumas espiritualidades, começam a endeusar outras, começam a colocar umas como superiores a outras, e quem não viver aquela espiritualidade não é verdadeiramente católico. Aí entra a questão da devoção, tá? No vídeo, primeiro vídeo que eu postei, uma das características desse grupo é também jogar um monte de devoções em cima dos outros. Ah, essa semana eu e meu esposo estamos fazendo essa devoção. Vocês têm que fazer. Aí na semana seguinte tem que fazer também essa devoção. Aí depois tem que fazer outra devoção. Colocando um monte de devoções na vida das pessoas como se isso fosse a fé. E, como eu falei anteriormente, o problema não é a devoção. O problema é você achar que todas as devoções devem ser feitas por você. No lugar de você procurar uma devoção que se adeque com você, ou que você se adeque a ela, mas que seja aquela, no máximo duas, não, fica um monte de pessoas querendo viver tudo ao mesmo tempo. E aí entra a teoria do leitor dinâmico, né? A pessoa que lê 10 livros no mês não lê de fato nenhum. A pessoa que tem um monte de devoções, ela não tem nenhuma, tá certo? Então, colocam também suas neuroses, quantas pessoas escrupulosas que acabam transmitindo esses escrúpulos também para os seus seguidores. Outra coisa, outra característica de parte dessa turma, eles se colocam muitas vezes como gurus de comportamentos e gurus de relacionamentos. Já viram? Tá? É uma lista de coisas de como a mulher tem que ser. A mulher que não está pronta, maquiada, perfumada às 5 horas da manhã para quando o esposo vai sair para trabalhar, ela não é uma mulher verdadeiramente modesta, tradicional. A mulher que faz isso, a mulher que tem filho cesariano, por cesariana por diversos motivos, não é uma mulher normal, não é uma mulher devota. É um monte de exigências para ser mulher que, pelo amor de Deus... Infelizmente, o mais bizarro é quando eu vejo homens listando uma lista de exigências para uma mulher, como uma mulher tem que ser, né? Eu me lembro que em 2014, 15 por aí, eu tinha um perfil no Facebook e eu simplesmente excluí porque eu não suportei. Eu fui aceitando as solicitações de amizades e eu não questionava, né? Eu não filtrava, eu só via lá, a pessoa era católica e eu ia aceitando. E quando eu menos percebo, era um monte de marmanjos de 23, 24 anos, 25 anos, o dia inteiro falando de roupa de mulher, falando de como a mulher tinha que ser, como a mulher não podia ser. Você não via esses marmanjos postando um vídeo evangelizando, formando, ensinando o catecismo? Não tinha nada disso. Era só um monte de marmanjo, uma macharada desocupada falando de comportamento de mulher. Né? Eu simplesmente excluí essa conta e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, tá certo? Mas tem também aqueles gurus de comportamento masculino. O homem tem que ser isso, o homem tem que ser aquilo, o homem tem que fazer aquilo. O homem que ganha menos de 10 mil por mês, ele não é um homem decente, não é um homem para casar. O homem que não passa 24 horas por dia com a roupa social, com uma roupa dos anos 70, não é um homem decente. Aí começa toda aquela imitação e os seguidores começam a imitar. Porque seguidor fraco da cabeça, infelizmente a maioria dos cristãos aqui no Brasil, na internet, eles são fracos da cabeça e começam a imitar. Aí o cara começa a se vestir igual o produtor de conteúdo, começa a fumar, começa a usar fumar charuto, né? Começa a falar palavrão, começa a fazer um monte de coisa que o guru está fazendo porque ele quer emular, ele quer fingir, ele quer parecer. Né? Aí entra a questão como é que eu posso dizer? Esqueci agora a palavra. Do pertencimento. Se eu não for assim, eu não pertenço àquela tribo, eu não pertenço àquela bolha. Aí o cara começa a se vestir, começa a se moldar todinho de acordo com os membros daquela tribo. Então, eles também ditam um monte de regras sobre relacionamento. A mulher não pode trabalhar, a mulher tem que passar o dia cuidando dos filhos, e a mulher que vai trabalhar, ela não vai conseguir ser uma mulher verdadeiramente católica e devota. O homem que não conseguir manter uma família sem a esposa trabalhar, ele não é um homem digno, aquela mulher casou com um homem errado, né? Ou seja, ignorando todas as questões sociais, a realidade econômica do país, a questão salarial, nada disso para eles importa. E começam a jogar um monte de cargas espirituais e mentais em cima das pessoas. Aí homens começam a se sentir frustrados, em especial os mais novos,
Mulheres também começam a idealizar aquele matrimônio onde o homem ganha 20, 30 mil por mês e não existe isso mais, tá? Como eu falei no vídeo passado, um homem que ganha 10, 20 mil hoje em dia é 1 para 10 mil mulheres. Uma vai conseguir, as outras vão ficar solteiras, esperando esse homem aparecer e nunca vai casar, e nunca vai ter filho, nunca vai ter família. Resultado, vão se frustrar e muitos homens e mulheres só vão perceber o tamanho da loucura, o tamanho do vacilo que eles deram a entrar nessas bolhas quando tiverem lá os seus 40 anos, que é a idade em que as pessoas começam a acordar de verdade para ter um amadurecimento. Outra característica dessa turma é que eles são pessoas que só falam em crise na igreja o tempo inteiro. Muitos deles transformaram a crise na igreja numa espécie de ganha-pão. Alguns emitem até nota fiscal com curso sobre crise na igreja. Alguns transformaram isso num comércio. Enfim. A crise na igreja, que de fato existe, tá? Nem é tão grande como esses influencers dizem que é, e nem tão pequena como os passadores de pano dizem que é. Mas enfim, o fato é que a crise na igreja tornou-se um comércio para muitos criadores de conteúdo. Outra característica dessa turma é a obrigação de ter uma vida intelectual profunda, como se fosse parte essencial para ser católico. Detalhe, a maioria dessa galera não tem noção do que seria uma verdadeira vida intelectual. Para eles, vida intelectual é só consumir um monte de livros. Aí a galera começa a pirar. Eu tenho que ter esse livro, eu tenho que comprar esse livro. Aí começam as mulheres comprando livros, homens comprando livros e mais livros, como se aquilo fosse algo essencial para serem bons católicos. Markerson, é errado estudar? Não, não é errado estudar. E se você for displicente com a sua educação católica, com a sua formação, você pode, inclusive, cometer erros graves. Você tem que estudar. Vou repetir, homem e mulher, vocês têm que estudar. Só que essa mania intelectualista de querer ser um intelectualzinho, porque se eu não for, eu não sou um verdadeiro cristão, não sou um verdadeiro católico, isso não existe. Tá? Isso não existe. Outra coisa, vida intelectual é vocação. Vida intelectual é chamado de Deus. Tá? E eu nem preciso falar que outra característica, a última característica de muitos dessa galera, são que eles são vendedores de produtos da fé, né? Produtos ligados à fé. Pessoas que não têm capacidade ainda de ensinar algo sobre a fé, já estão querendo vender uma formação espiritual. Pessoas que mal chegaram na igreja, tem pessoas aí que estão na igreja há menos de um ano, se converteram ao catolicismo há menos de um ano, já estão vendendo produtos, querendo ensinar, inclusive, questões morais da fé católica. Eu já tinha terminado o vídeo, mas eu lembrei de outra característica dessa galera. Eles são extremamente vitimistas e coitadistas. Para eles, tudo é perseguição. Eles falam asneiras, ensinam besteiras, e se alguém do clero, ou se alguém maior do que eles, vai lá e faz uma admoestação, faz uma crítica, eles já se colocam como se estivessem sendo perseguidos pela tal da igreja modernista. Ah, mas é porque o clero está me perseguindo. Ah, mas é porque deve existir um complô, um sistema contra os criadores de conteúdo. Estão querendo calar minha boca. São extremamente vitimistas. Às vezes o sujeito falou uma besteira explícita e que merecia de fato uma admoestação, e quando a admoestação acontece, eles se colocam como os coitadinhos. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações e comente aqui, porque com certeza tem algumas outras coisas que eu não devo ter percebido, até porque tudo isso aqui que eu citei são parte de coisas que eu percebo, tá? Através dos anos, através das minhas observações, e com certeza tem alguma coisa que você percebeu, mas que eu não percebi. É isso, fique com Deus, com Nossa Senhora. Abraço e até a próxima.